Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam aprendendo na Escola Bíblica Dominical. É importante que cada um sente-se à mesa, em algum lugar, no seu quarto, na cozinha, não sei, no seu lugar preferido, mas o irmão se desligue totalmente das suas atividades de casa. Se desligue dos outros familiares e se concentre totalmente na lição, acompanhando tudo que está sendo falado. Só assim você vai poder aprender. É claro que se você ouvir depois, ler todas as postagens, você vai aprender também. Mas o ideal seria se juntar a todos nós, naquele momento que nós determinamos para a Escola Bíblica Dominical, e assim você vai contribuir com a aprendizagem de todas as pessoas, de todos os nossos irmãos. Então é uma novidade para nós, mas como eu falei no nosso grupo, o mundo todo teve que se adaptar a essa nova realidade. Muita coisa vai continuar, né? Mas com certeza a presencial, o culto presencial, a escola bíblica presencial, ela é muito importante. Muito embora a tecnologia nos ajuda, como nós colocamos ali alguns mapas, mas isso nós podemos fazer também da forma presencial no templo. Então, graças a Deus pela vida dos irmãos que têm compreendido realmente a necessidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? E também compreendeu que nós precisamos realmente nos adaptar a essa nova realidade por um período, mas está sendo um pouco mais longo do que a gente pensava, mas graças a Deus, porque nos dias de hoje nós temos tudo isso. Mas se isso acontecesse no passado, há 30 anos, então seria complicado, né? Todos nós estaríamos isolados nos nossos locais. Então, graças a Deus, devemos dar graças por tudo, é isso que Paulo nos fala. Quando a gente se coloca diante de Deus honestamente, buscando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, então todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, façamos como Paulo e agradeçamos todas as coisas. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 7. Então, pegue a sua Bíblia, abra em Isaías, um profeta do Antigo Testamento, e nós vamos ler partes, né? Parte do capítulo 28. Como nós já dissemos, realmente este livro é o Evangelho do Antigo Testamento, fala muito sobre Jesus, a pessoa de Jesus, mas também tem muitas outras profecias sobre outros assuntos, como nós vamos ver aqui. Então, nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada,
pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite. E será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, porque estamos aprendendo a tua palavra. Te damos graças pelo teu poder, te damos graças por todas as coisas, porque sabemos que tudo contribui para aqueles que te amam. Nós queremos te agradecer e te pedir no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Muito bem, nós fizemos a leitura na versão de Almeida, corrigida, e então nós vamos, durante a nossa pregação, durante a nossa conversa, então nós vamos usar a versão internacional. Então os irmãos vão perceber que a versão será um pouco diferente, mas em algumas partes bem mais clara. E então será melhor para a gente ter uma compreensão mais adequada. Muito bem. Uma das coisas que nós percebemos que foi falado aqui por Isaías é com relação à falência do judaísmo, ou à falência da religião judaica. E aqui é utilizado o problema da bebedeira, da embriaguez. Nós vimos que no versículo 7 ele diz assim: esses também cambaleiam ou erram pelo efeito do vinho e não ficam de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar o veredito, ou a sentença, ou o juízo. Aqui se está falando de quem? Dos sacerdotes e dos profetas, aqueles que lideravam a religião judaica. Certamente, o uso da embriaguez não só se referia a ela, mas também a todo tipo de erro. Aqui realmente é usado para falar dos líderes judaicos que estavam distantes da palavra de Deus, fazendo coisas erradas. A embriaguez realmente faz como diz aqui, faz com que a pessoa tropece, a pessoa fale coisas tolas, se confunda, tudo saia meio realmente desregrado, totalmente confuso. A bebida faz isso e todos nós sabemos. Isso é uma realidade no mundo inteiro hoje em dia, o problema da embriaguez. Então, nós percebemos que havia este problema na liderança judaica, mas também isso representava uma situação ainda pior. Não só a embriaguez, mas a desonestidade, a mentira, a falsidade, todas essas coisas estavam dominando a religião. Nós vamos também perceber que esta realidade falada por Isaías séculos antes, centenas de antes de Jesus, foi uma realidade durante todo esse período. Então, em torno de 700 anos, 800 anos antes de Jesus, a religião judaica já estava falida. Nós percebemos isso. Nós vamos verificar no versículo 8 que diz: todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Imagine, a embriaguez faz isso, né? Com que a pessoa se sinta mal e vomite. Isso é uma realidade. E o profeta usou essa realidade para dizer que eles estavam imundos. Esse povo de Deus estava imundo. A religião estava imunda, suja.
algo realmente repugnante. Então percebemos que esta era a realidade da nação de Deus, do povo de Deus, particularmente com relação à religião, com relação à liderança religiosa. Agora, por que nós dizemos que esta realidade não era só daquele tempo de Isaías, mas se prolongou até o tempo de Jesus? Porque nós vemos uma profecia aqui mais adiante, que na realidade ela foi cumprida no tempo do apóstolo Paulo, no tempo de Atos, no tempo da igreja primitiva. Então, perceba que o autor aqui, o profeta Isaías, falou, com certeza isso já estava acontecendo na época dele, e continuou da mesma forma, e isso vai até o tempo de Jesus, o tempo da igreja cristã. Então, foi a falência da religião judaica. Tanto é que este, que era o povo de Deus, a sua missão passou para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver até pelas parábolas de Jesus que realmente essa mudança ocorreu por conta da falência da religião judaica, da falência do povo de Deus que se chamava povo de Israel. Como eles deixaram de cumprir a palavra de Deus, eles estavam envergonhando o próprio Deus. Então essa missão Deus tirou deles e passou para a igreja cristã, que são todos aqueles realmente que creem verdadeiramente na palavra de Deus. É interessante que o versículo 11 ele vai ser repetido por Paulo e nós vamos dar algumas explicações. Isaías diz, e eu vou ler agora na Nova Versão Internacional, no versículo 11 de capítulo 28 de Isaías, diz: Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Se nós formos para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21, nós vamos ver Paulo repetindo esse texto, mas ele será dito da seguinte forma: Na lei está escrito, se referindo a Isaías: Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo utilizou agora aqui uma versão grega, né, que nós conhecemos como Septuaginta, e aqui, quando Isaías escreveu, ele escreveu em hebraico. Então, todo o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego uns 200 anos, entre 300 e 200 anos antes de Jesus. Então, Paulo já teve acesso tanto à Bíblia hebraica como à Bíblia em grego, como nós hoje temos acesso em português, inglês, francês, alemão, em várias línguas se nós quisermos. E nessa versão, Paulo nos diz desta forma, e eu vou ler de novo para os irmãos prestarem atenção a essa versão. Diz aqui: Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. É um complemento que nós vamos encontrar aqui no versículo 12, que diz que também eles não vão ouvir. Ao qual dissera no versículo 12: Este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto. Este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Então, Paulo citou o versículo 11 com o final do versículo 12. Deus iria falar através de línguas, através de outras línguas, de outras nações. Iria falar ao povo judeu, mas nem assim eles ouviriam, atenderiam a voz do grandioso Deus. Paulo citou esta profecia como sendo o cumprimento no Novo Testamento, o seu cumprimento sendo as línguas, ou seja, quando no início do cristianismo as pessoas criam em Jesus Cristo, então elas falavam em outras línguas. Então Paulo citou que este fenômeno das línguas no Novo Testamento se referia a esse texto, a essa profecia de Isaías. Nós temos duas profecias que se referem realmente ao dom de línguas no Novo Testamento. Então, nós gostaríamos de explicar mais ou menos o que é isso aqui. O povo estava longe de Deus.
Se a liderança está longe de Deus, naturalmente o povo, em geral, vai estar. Não tem para onde correr. O povo depende de sua liderança. Nós vemos isso, inclusive, com relação até aos próprios reis. Até deixando de lado os líderes religiosos. Quando os reis eram bons, eles geralmente levavam o povo a ser bons também. Quando o rei era ruim, geralmente levava o povo para a ruindade, para viver uma vida totalmente longe de Deus. Até porque naquele tempo o rei ele tinha todo o poder com relação à vida da pessoa, né? Não é como o sistema político que nós temos nos dias de hoje. Então, pelo menos no Brasil. E nós percebemos isso. Se a liderança religiosa ela é má, se ela ensina coisas erradas, o povo tende a seguir a religião, realmente a seguir os erros realmente pregados e ensinados pelos líderes religiosos. Então, na época, desde Isaías, né, 700 anos antes de Cristo, né, nós vamos ver que, né, 800, 700 anos depois, antes de Jesus, então nós vamos ver que o povo estava distante de Deus, não só a liderança, mas o povo. E isso chegou até o tempo de Jesus. As línguas, elas vieram, houve realmente esse fenômeno, né, espiritual para dizer ao próprio povo judeu, não só a liderança judaica, que eles estavam distantes de Deus. E isso já há muito tempo. Que eles estavam descumprindo a lei de Deus, a palavra de Deus. Quando eles estavam ouvindo pessoas falando de Deus, da mensagem de Deus, do evangelho de Deus, através de outras línguas que não era hebraica, não era aramaica, nem o grego, que eles também falavam nesta época, mas muitas outras línguas. Então, isso, de certa forma, estava falando para eles: olha, vocês estão errados. E vocês não estão reconhecendo o erro, vocês continuam errados. Paulo vai explicar muito bem em Coríntios que significava, em outras palavras, as línguas estavam dizendo para eles: vocês estão com os corações duros, vocês estão endurecidos. E é interessante que esse endurecimento do povo judeu vem até o dia de hoje. Já são quase 2000 anos, né, depois de Jesus, quase 2000 anos depois do início da igreja primitiva. E o povo de Israel continua, na sua grande maioria, com seus corações endurecidos. E aí eu chamo a atenção para outra coisa. Desde então, os povos gentílicos, as outras nações, começaram a absorver o evangelho, porque o evangelho estava sendo pregado a todas as nações. Nós conhecemos bem a história de Paulo, como ele saiu, né, pregando às nações, principalmente pela Europa. Então, muitos gentios começaram a crer em Jesus Cristo, nós sabemos disso. Paulo, inclusive, foi apóstolo aos gentios. E os gentios, então, passaram a pregar para os judeus, como até hoje. Nós hoje temos organizações totalmente focadas para evangelizar os judeus. Então, percebam que esta profecia, ela continua sendo cumprida de uma forma natural, não através de um fenômeno espiritual, algo, um milagre, um sinal, mas de uma forma natural. Por quê? Na medida em que os gentios, os outros povos, como europeus, né, como outros asiáticos, já de uns séculos, né, atrás, os americanos, os brasileiros e tantos outros povos, na medida que essas outras nações estão pregando para os judeus, isso aqui está se cumprindo. Por isso nós cremos que não há necessidade mais do fenômeno espiritual, porque isso é uma realidade grandiosa. São milhões e milhões de crentes no mundo inteiro, em todos os continentes. E eles estão pregando o evangelho, e muitos judeus estão ouvindo da boca de um gentio, da boca de alguém que nasceu em outra nação, que não tem nada a ver com judeu. Então, nós vemos aqui em Isaías uma profecia que não fala exatamente sobre a pessoa de Jesus, mas fala de outra coisa, que é o endurecimento
do povo de Israel, que é da falência da religião judaica. Infelizmente, Deus, quando nós estudamos Êxodo, nós vamos ver Êxodo, Deus fez um pacto com o povo judeu para abençoar o mundo, para levar a mensagem de Deus ao mundo, como fez também com a igreja. Nós hoje somos igreja, nós temos essa responsabilidade de levar a mensagem ao mundo. Nós levantamos, inclusive, ofertas para mandarem missionários para os campos, para que eles preguem a mensagem de Deus. Nós, brasileiros, somos uma das nações que mais enviam missionários depois lá dos Estados Unidos, para o mundo inteiro. Houve a falência do judeu. Eles deixaram de cumprir a missão deles. Jesus veio e disse: agora eu vou tirar a missão de vocês, porque vocês estão totalmente distantes de mim. E aí, como nós vimos no início, seus líderes estão envolvidos com embriaguez. Vocês estão em pura imundícia. Só tem vômito. É algo nojento, é nojo. Então, Deus vai e transfere a missão dos judeus para a igreja de Cristo. Cristo organiza a sua igreja, então manda, pregue às outras nações, preguem aos outros povos, e eu vou reunir todos esses povos, e mande que todos esses povos que se convertem a pregar o meu evangelho em todo lugar. E a partir de então, os próprios judeus são alvos da pregação dos cristãos de todas as regiões, de todas as nações, como o próprio Brasil, como o próprio Estados Unidos, como na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, também em outros países, ali no Japão, né? Então, nós percebemos como a palavra de Deus é verdadeira. E mais uma vez, nós citamos que não faz sentido mais o fenômeno sobrenatural das línguas. Por quê? Isso já é uma realidade no mundo inteiro há muito tempo. Quando nós estamos falando o evangelho em outras línguas para os próprios judeus. E eu estava lendo certa vez com relação à conversão dos judeus, que já existiam em torno de 1 milhão de judeus convertidos, porque há uma missão, né? Uma missão muito insistente procurando evangelizar esse povo. Mas isso ainda é um percentual pequeno comparando com 15 milhões de judeus que nós temos mais ou menos na atualidade. Então perceba, 1 milhão de 15 milhões. Porque nós temos uma profecia que diz que realmente os judeus eles se afastaram de Deus, os seus corações foram endurecidos, como nós vimos no texto aqui, logo no início de Isaías, quando ele diz: eles ouvirão o evangelho através de outras línguas, mas não vão se converter, é o que o texto diz. Mas a palavra de Deus também diz que antes de Jesus voltar, antes que ele voltasse, então os judeus iriam se converter em massa. É isso que nos diz o texto sagrado. Nós vamos ver aqui em Isaías mais outra profecia. Isaías, abra aí capítulo 10, versículos de 20 a 22, nos diz o seguinte: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, ou remanescente, como nós encontramos em outras versões, encontramos no Novo Testamento a mesma coisa, restante e remanescente, que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiveram salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, a destruição será determinada, transbordante de justiça. Então aqui fala que o restante do povo de Jacó, o povo de Jacó foi quem gerou o povo de Israel, o povo judeu. O restante de Israel, então, se converterá. E Paulo vai explicar com mais detalhe esta profecia aqui em Romanos capítulo 9, 27 e Romanos capítulo 11, de 25 a 29. Então, veja aí Romanos 9 e o versículo 27. Nos diz o seguinte: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente ou restante, a mesma coisa, será
salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, e isso em breve. As palavras que estão aqui escritas no texto sagrado, todas elas serão cumpridas. Aquelas profecias ditas realmente pelo servo de Deus, todas elas serão cumpridas. No capítulo 11, versículo de 25 a 29, nos diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará, aliás, de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, claramente aqui se refere também a uma outra profecia, nos diz que é um mistério, certo? Que Paulo está explicando, dizendo que veio um endurecimento em parte, porque logicamente nós temos muitos judeus ao longo da história que eles se converteram, inclusive no tempo de Jesus, todos os apóstolos foram judeus. Muitos judeus se converteram, inclusive até da liderança religiosa de Israel, mas em comparação com a totalidade do povo, era um grupo realmente pequeno. Por isso, se diz que houve o cumprimento da profecia quando disse que os judeus, né, os hebreus, como nós conhecemos, os israelitas, aqueles que nasceram em Israel, tinham sangue judeu, a grande maioria não se converteu. Seus corações foram endurecidos. Mas diz aqui o texto, até que a plenitude dos gentios, né, haja essa plenitude, ou seja, Jesus também fala sobre isso, então dá a entender que o tempo da igreja, existe o tempo da igreja. A igreja foi chamada por Jesus, organizada por Jesus, ela está com essa missão de pregar o evangelho, mas até um determinado tempo. Provavelmente, é o que diz o texto, iria acontecer a mesma coisa que estava acontecendo com os judeus, a igreja ia se afastar da verdade do evangelho e haveria uma inversão, né? Agora então, Deus abriria os olhos dos judeus e eles em massa se converteriam, reconheceriam Jesus Cristo como o Messias prometido do texto sagrado, porque até agora realmente eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus que seria enviado ao mundo, como sendo o Messias que seria enviado ao mundo. Então o texto realmente é claro de nos dizer que as impiedades, os pecados do povo judeu, do povo de Israel, elas seriam retiradas, seriam afastadas realmente dos judeus. Isso significando a conversão dos judeus em massa. Então, nós, quando conhecemos a história bíblica, a história geral, quando nós conhecemos a história desse povo, nós percebemos que a palavra de Deus é a verdade. É impossível não crer em Deus, é impossível não crer na palavra de Deus, a partir do momento em que você conhece a história geral, conhece a história do povo de Deus, como realmente tudo está acontecendo. Então perceba, resumindo tudo o que nós falamos, nós vimos a falência da religião judaica há muito tempo, muito antes de Jesus, centenas de anos antes de Jesus, e ela continuou, né? A religião judaica continuou longe de Jesus, seus líderes longe de Jesus. O afastamento foi representado através da embriaguez, de fato deveria acontecer, mas representava o afastamento da liderança da verdade, até que Jesus chegou e tirou a missão do povo judeu, porque eles não estavam dando seus frutos. Certa vez Jesus viu uma figueira e disse: olha, não está dando fruto, o que é que a gente vai fazer? Se você planta uma figueira, se você planta um pé de mango, uma mangueira, e não está dando fruto, você corta. Então os judeus não estavam dando fruto. Cortou. A missão deles realmente foi cortada. E tudo foi entregue à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E até hoje nós estamos com essa missão. Mas por conta também da sujeira da igreja cristã, do afastamento da igreja cristã da verdade, como nós estamos vendo nos dias de hoje, é a igreja tradicional, igreja pentecostal ensinando coisas erradas, desviando o povo da verdade. Como a igreja cristã em geral está se desviando da palavra de Deus, certamente é este o tempo em que Deus também trará a conversão dos judeus em massa, né?
É como se fosse assim, tirar a missão da igreja agora passar realmente para o povo judeu. Então a conversão do povo judeu vai mostrar que Deus existe e que Cristo está voltando. Que todos nós possamos ver a palavra de Deus com mais responsabilidade. Fé é obediência, sempre falo. Então, que você realmente demonstre a sua fé, porque o próprio Jesus Cristo disse que quando ele voltasse, será que ele ia encontrar a fé na terra? O amor ia se esfriar. Então, a volta de Jesus acontecerá quando a igreja de Jesus Cristo, chamada de Jesus Cristo, estará totalmente afastada da verdade, do evangelho da verdade. É um momento para você refletir até que ponto a sua fé é verdadeira. Se você é uma pessoa obediente, você pode analisar isso. Se você é obediente a Deus, certamente você tem fé. Mas se você não é obediente à palavra de Deus, é preciso que você repense a sua vida, porque a palavra de Deus não falha. Que Deus abençoe e cada vez mais que nós sejamos transformados pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo.